É verdade, precisamos tomar muito cuidado ao transmitir a palavra de Deus, para não ensinar de maneira pervertida, ou seja, contrário ao verdadeiro conhecimento que vem de Deus, nosso Criador. Pois, muitas vezes, nós passamos a palavra garantindo aos ouvintes que as coisas são de fato assim, dando plena certeza do que estamos falando, porque é o que estamos realmente lendo, dentro das Escrituras. E isto, infelizmente, tem acontecido com todos nós, pois eu também passei por isso, antes de receber a verdadeira instrução vinda do nosso Deus e Pai. Mas, como já foi dito, verdade é, nem tudo o que está escrito dentro da Bíblia é verdadeiro. E que também, para compreendê-la, nem sempre deve ela ser lida de maneira seguida, mas sim um pouco aqui e um pouco ali. Pois, por falta do verdadeiro conhecimento que vem de Deus, a palavra é ensinada de maneira pervertida, ou seja, contrária à verdadeira instrução que vem de Deus, o Criador, por meio da sua sabedoria divina. Por isso assim está escrito em 1 Coríntios 15, 34. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2, 1. Com toda certeza, nem todos têm o verdadeiro conhecimento de Deus, o Pai. Por isso existem muitas e muitas religiões, tão somente por falta do conhecimento que vem do verdadeiro Deus, o qual durante muito e muito tempo já não atuava mais na consciência humana, e isto por causa da própria sabedoria do homem e do pecado também, que infelizmente o tem afastado de nós. Por isso está escrito que Israel, referindo a todo o povo do Senhor, ficaram durante muito tempo sem o verdadeiro Deus, que os ensinassem e sem lei. Assim como está escrito, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, que o ensinasse e sem lei. Segundo as Crônicas 15, 3. Esta é a mais pura verdade. Todos nós estávamos sem saber que direção tomar, por falta do verdadeiro Deus, o qual já não andava mais conosco. E que agora possamos aproveitar o tempo da oportunidade, que mais uma vez está sendo nos concedida, de ter de volta todos os seus verdadeiros ensinamentos por intermédio de Jesus, o Cristo. Pois, como já foi dito, verdade é, Ele, Jesus, não veio salvar a humanidade por meio do seu sangue, mas sim por meio do verdadeiro Evangelho de Deus o Pai, ou seja, por meio da verdadeira instrução, mediante o Evangelho do Reino de Deus, o qual nos traz salvação e vida eterna. Pois o Evangelho é um só, mas, quando é ensinado pela própria sabedoria humana, infelizmente se torna como se fosse mais de um. Por isso sim está escrito em Gálatas 1, 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Pois, se alguém ensina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja,
provocação, difamações, suspeita malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. 1 Timóteo 6, 3-5. Esta é a mais pura verdade. O Evangelho ou a Bíblia é uma só, mas, infelizmente, é ensinada de várias formas, por não concordarem com os ensinamentos de Deus, o Pai, por meio da pessoa de Jesus, o Cristo, o único que tem toda a verdade que vem da consciência divina. Por isso, quando ele começou a transmitir toda a verdade vinda de Deus, o Pai, a maioria se retirou, conforme é relatado em João 6, 66 a seguir. E ele, porém, perguntou aos 12 se eles também não queriam se retirar. E Pedro, porém, lhe perguntou: E para quem iremos? Se só tu tens a palavra da verdade, que conduz à vida eterna. Por isso está escrito que há caminhos que parecem ser direito ou correto para os homens, e isto dentro da própria Bíblia, mas são caminhos que levam à morte, assim como diz a palavra do Senhor em Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem direito ao homem, isto é, parece correto, mas, afinal, são caminhos de morte. Ouve, filho meu, e se sábio. Guia retamente no caminho teu coração, mediante a consciência divina. Provérbios 23, 19. É verdade, Deus o Pai tem ensinado ao seu Filho como manusear as Escrituras de maneira certa e correta, não seguindo as multidões, mas dando ouvido à voz do Criador a falar na sua consciência humana. Por isso assim a ele disse o Senhor, em Êxodo 23, 2: Não seguirás a multidão, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito, ou seja, torcer a palavra da verdade. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Jeremias 23, 28. É verdade. Jesus, porém, foi enviado ao mundo para transmitir toda a verdade vinda diretamente de Deus, o Pai. Por isso assim disse ele, e continua dizendo, em Marcos 1, 38. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois, para isso é que eu vim. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Lucas 4, 43.